Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia. Com esses pensamentos bíblicos inspirados, nós começamos mais um dia, clamando por Deus, pedindo a bênção dele, suplicando que esteja ao nosso lado em toda a nossa caminhada, nesse dia de 24 horas e em toda a nossa vida. Tendo a certeza da presença de Deus ao nosso lado, nós venceremos. Falamos como Davi, pulamos muralhas, vencemos exército. Não há ninguém que possa nos resistir, porque estando ao lado do Senhor, nós estamos lutando ao lado de um comandante que jamais conheceu a derrota. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 51, o versículo 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Amigo, o Deus que nós servimos, ele é real. Embora nós não o vejamos, mas ele é real. É como o vento. Nós não vemos o vento, mas sentimos em nossa pele. O Deus que nós servimos, nós não vemos, repito, mas nós sentimos os seus efeitos na nossa vida. Aquele que não busca Deus tem um coração vazio, não consegue ter uma vida tranquila, ele não encontra paz. Mas aqueles que buscam ao Senhor, mesmo sem enxergá-lo, mesmo sem tocá-lo, eles conseguem perceber que o vazio que existe dentro do coração é preenchido por esse Deus. Jamais alguém sem ele consegue desfrutar da verdadeira paz. Jamais alguém sem ele pode vencer todas as barreiras, as dificuldades de uma vida. Jamais sem ele alguém pode ter paz em meio a turbilhão de problemas e dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. Por isso que falo para você nessa manhã, nós precisamos a cada dia buscá-lo mais, nos submetermos em suas mãos, deixarmos que ele conduza a nossa vida. Se Israel tivesse compreendido essa grande verdade, Israel teria vivido uma vida feliz. Mas Israel deu as costas para o Senhor e escolheu viver a sua própria sorte, escrever o seu próprio destino. E a caminhada de Israel, de fato, foi com dor, sofrimento, angústia, decepção e sendo levado para o cativeiro. Mas Deus não se esqueceu do seu povo no cativeiro babilônico. Deus tinha falado que libertaria o seu povo do cativeiro babilônico e agora, nesse momento, Deus estava levantando um vento. Seria Ciro, os medo-persas, que se levantaria contra a Babilônia e venceria a Babilônia. Babilônia era arrogante, Babilônia era presunçosa, Babilônia, na verdade, acreditava que era invencível. Mas Deus pode levantar um reino, mesmo improvável, para que possa vencer um grande reino, porque Deus é Deus, Ele é soberano, é Ele que escreve toda a história. Segundo as declarações proféticas do profeta Jeremias, nós podemos perceber que Ciro de fato conquistou Babilônia. Ciro matou Belsazar, mas Ciro não destruiu a cidade de Babilônia, e Ciro também não destruiu o soldado, o exército babilônico. As profecias de Deus sempre elas são cheias de misericórdia e graça. Elas são condicionais. Se os babilônicos tivessem resistido a Ciro, Ciro teria destruído a todos. Mas os babilônicos já estavam orientados que eles deveriam se render a Ciro. E foi isso que eles fizeram. É a razão pela qual Ciro não matou todos os soldados babilônicos. A cidade de Babilônia continuou a existir até o período de Seleuco-Nicator. Depois que eles construíram a cidade de Seleucida, próximo de Babilônia, eles mudaram para essa cidade de Seleucida e a cidade de Babilônia se tornou em ruínas, como tinha predito o profeta Jeremias. Uma das razões pelas quais os babilônicos foram punidos é porque no momento em que eles foram invadir Judá e Jerusalém, eles cometeram muitas atrocidades. Eles deveriam sim vencer esse povo, mas eles não deveriam passar dos limites. Deus agora estava usando uma outra nação para que pudesse punir a eles em decorrência dos erros e das falhas que eles tinham cometido em suas vidas. Outra razão pela qual Deus permitiu que os medos vencessem os babilônicos é porque os soldados babilônicos, quando invadiram Jerusalém, eles invadiram o santuário do Senhor, o templo de Deus. Eles não eram homens habilitados para entrar ali, mas eles profanaram o santuário do Senhor. Nesse momento, Deus estava vingando o pecado, os erros, as falhas dos babilônicos. No 4º ano do rei Zedequias, o profeta Jeremias confiou o livro do rolo dessa profecia nas mãos do sumo sacerdote.
Seraías pediu que esse livro fosse lido quando os babilônicos retornassem para a sua cidade, mas depois amarrasse uma pedra nesse livro e jogasse no fundo das águas para que esse livro não mais voltasse à tona. Na verdade, essa profecia falava que Babilônia jamais iria se levantar. Da mesma forma como a profecia estava sendo lançada no fundo do mar e não mais voltaria à tona, Babilônia jamais conseguiria se erguer. Mesmo Babilônia sendo uma nação ímpia, Deus foi misericordioso com ela. Deus foi compassivo. Deus concedeu um período de graça para o seu povo. Deus esperava que os babilônicos reconhecessem os seus pecados e se voltassem para Deus. Deus não destruiu sem primeiramente adverti-los. Houve uma destruição depois da advertência divina dos corações estarem endurecidos. A partir de então, Deus entendia que eles não iriam reagir ao seu chamado. E foi necessário que os medos se levantassem, punissem os babilônicos. A cidade de Babilônia caiu exatamente num período festivo. O rei estava embriagado. O rei estava cercado de outros líderes, de príncipes e princesas. Eles estavam num grande banquete. Mas foi diante dessas circunstâncias que ele recebeu a notícia que os medos tinham invadido a cidade de Babilônia. Logo depois, em seguida, ele mesmo perdeu a sua vida. É o próprio Deus que faz um chamado direto ao coração do seu povo que estava em Babilônia. A todos aqueles que estavam ali num período de 70 anos, Deus convida, caiu Babilônia, chegou o momento de vocês retornarem para a sua casa, para Jerusalém. Posso imaginar a alegria de todo judeu, daqueles que estavam como escravo em Babilônia, em ter a alegria agora de poder retornar para a sua casa, para o seu lar. De repente encontrar, depois de 70 anos, pessoas queridas que tinham sido deixadas para trás. Mas aqueles que estavam em Babilônia agora tiveram uma oportunidade de poder recomeçar as suas vidas ao lado de Deus e dos seus familiares. Amigos, hoje também nós sonhamos com o momento em podermos retornar para a nossa casa. Vivemos em cativeiro, estamos cercados de inimigos. Aqui nós não temos toda a liberdade para servirmos a Deus como nós gostaríamos de servir, mas sonhamos um dia, ao ouvirmos a voz do Senhor, falando, voltem, saiam de Babilônia, venham para casa, venham morar em Jerusalém. As portas da minha moradia estão abertas para receber todos os meus filhos. Aqueles que quiserem podem entrar, beber e comer, é de graça. E eu tenho certeza que nós iremos sair dessa terra, entraremos na Nova Jerusalém como crianças, e encontraremos com o nosso Salvador, viveremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Ansiamos por esse momento, queremos ver o céu se abrir, o nosso Deus mencionar o nosso nome e estarmos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, ansiamos o momento do Teu retorno aqui a essa terra, queremos ser libertos de todo mal, de todo sofrimento. Guarda o nosso coração para não pecarmos, esteja ao nosso lado em todo momento, é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.